Olá pessoal, professor Tiago aqui e na videoaula de hoje nós vamos finalmente continuar o nosso estudo sobre Xamarin Forms. Eu estou criando essa série de videoaulas para ajudar no conteúdo das aulas presenciais e deixar reforçado conteúdos que eu acredito que sejam muito importantes. Bom, nessa videoaula a gente vai partir, daquele projeto da nossa segunda aula, que é o primeiro projeto de Xamarin, que a gente vai utilizar recursos que são essencialmente básicos para a gente construir nosso aplicativo, que é trabalhar com o XAML, o XAML, como preferir, o Stack Layout, os elementos Label, Entry, Button. A gente vai programar uns comportamentos em C# e a gente vai executar o app. E um plus que eu quero dar nessa videoaula vai ser também executar esse app no que seria, o iPhone, que eu vou apresentar nessa videoaula também, o emulador, ou melhor dizendo, o simulador para iPhone. Tudo bem? Então, é o seguinte, vamos começar. Estou aqui com o meu Visual Studio aberto, Eu vou criar um novo projeto. Aí aqui eu quero, na verdade, não para o Windows. Eu vou selecionar aqui todas as plataformas e eu quero um projeto para celular. Aí ele me sugere aqui aplicativo móvel Xamarin Forms. Eu quero esse mesmo. Já me perguntaram muitas vezes qual que é a diferença de Xamarin Android, Xamarin iOS. Então vamos lá. O desenvolvimento utilizando o Xamarin, ele pode seguir duas estratégias diferentes. A gente pode utilizar o Xamarin Forms, que é um desenvolvimento compartilhado para plataformas. Então, eu vou produzir o mesmo código de interface. Esse código vai funcionar para Android e para iOS, como eu já falei e repeti muitas vezes. E como vou demonstrar hoje também, E eu também posso eu posso desenvolver nativamente, utilizando o C# e as APIs do Android, um aplicativo Android. Então, no lugar do Android Studio, eu posso utilizar todas as APIs do Xamarin e programar para Android nativo. Tá? Ele não vai gerar um emulador, ele não vai gerar nada, ele vai gerar um código nativo muito eficiente. Mesma coisa para iOS. Eu não preciso estar lá dentro do ambiente da Apple, do Xcode, para programar. Eu consigo fazer isso aqui dentro. Tá? E eu consigo também importar coisas do Xcode aqui para dentro. É um assunto relativamente mais avançado, mais complicado. Então, nas aulas, eu prefiro utilizar os Xamarin Forms e profissionalmente também, porque eu acabo matando dois coelhos com um tiro só. Então, já estou trabalhando com Android e com iOS no Forms. Tá? Então, selecionado o projeto Xamarin Forms, próximo, vou definir o local dele aqui. Deixa eu pegar aqui, aulas, vou separar até um lugar aqui, Xamarin. Eu vou chamar esse de app1 câmbio, tudo bem? E eu vou explicar por que também. Se você assistiu às aulas presenciais, você já sabe. App1 câmbio é um nome bom? Não estou muito satisfeito com isso aqui. Vamos melhorar isso aqui. Aula 1, underline, app câmbio. Mais bonito, Aula que não é aula 1, na verdade é aula 2, A gente está começando aqui na aula 2, fica mais correto. Perceba que eu sou uma pessoa que eu gosto de uma certa organização, para eu não me perder, que na verdade são tantas aulas, tantos conteúdos, que é muito fácil ficar maluco. Bom, vou selecionar aqui página em branco, Isso aqui são templates prontos do Xamarin que ajudam a gente em algumas ocasiões, São tópicos um pouquinho mais avançados, a gente vai chegar a usar mestre detalhes e shell, guias também, dependendo do andamento, mas a gente sempre vai começar em branco para a gente enxergar a estrutura do projeto mais limpa, de um jeito mais fácil de entender no final, tá? Aqui quais plataformas que a gente vai desenvolver, então marquei Android e iOS.
A minha Windows está habilitado porque eu baixei o SDK do Windows na minha biblioteca do Visual Studio. Lá naquela primeira videoaula que eu ensino a baixar e configurar o Visual Studio, você pode fazer isso também, tá? Então vem aqui, dou um OK. Vamos aguardar ele criar. Então tá aqui. Abrindo o projeto, lembrando que nas primeiras vezes que a gente começa a usar, me sugeriu uma atualização, depois tem que olhar o changelog para ver se compensa atualizar. Vamos deixar quietinho aqui. Vamos ver se a minha máquina está muito afogada. Não, até que está ok. Só o meu velho processador, o meu velho i5 de 7ª geração, com seus fabulosos 2 núcleos físicos, que está sofrendo aqui para processar tudo isso. Vamos olhar aqui como é que a gente está. Então, criou o meu projeto Android, criou o projeto iOS, que eu vou usar depois, e o meu projeto comum está aqui. Para de ficar abrindo esse arquivo toda hora que eu clico no nome do projeto. O que eu vou fazer? Eu já vou deixar o meu emulador startando para quando eu for de fato mostrar o projeto funcionando, ele já está, né, lá no jeito. Então, deixa eu clicar aqui no Play. Depois eu vou explicar uma coisa super importante, né? Então deixa ele aí funcionando. Então, vai estar aqui carregando. Deixa eu aumentar ele aqui. Fica lá. Eita! O que você está atacado hoje no notebook? Isso, deixa ele lá funcionando. Não, isso. Então, seguinte, gente. Estamos aqui, né? Mexendo no nosso projeto. Esse aqui é o projeto comum, como a gente já conversou. Aqui é o projeto Android e aqui é o projeto iOS. O que me interessa aqui nesse projeto? Eu tenho um arquivo app.xaml e eu tenho um arquivo mainpage.xaml. No arquivo app.xaml, a gente vai colocar coisas que podem ser comuns para todas as telas do meu aplicativo. Só que tem um porém. Meu aplicativo de hoje, ele vai ser isso aqui, ó. Ele vai ter uma tela só. Ele vai ser um conversor de câmbio. Sabe quando você quer montar aquele computador super potente, gamer, e aí você tem que dar uma olhada quanto que está o preço do dólar para você saber qual que vai ser a facada no seu bolso? Então, você vai usar algo parecido com isso. A gente tem que informar a cotação do dólar e a gente vai falar a quantia em dólar. E aí ele vai falar quanto que fica o valor convertido em reais. Então, olha só. Eu não vou usar a app.xaml hoje, tá? Mas ela vai ficar quietinha aí. O que eu vou usar vai ser o mainpage para construir a interface gráfica no arquivo XAML e vou usar o mainpage.xaml.cs para construir os comportamentos. Ele está entrando aqui de enxerido, eu não vou mexer com ele agora. Quem eu vou abrir primeiro vai ser o arquivo XAML. Repare que até agora ele está lá no processo de compilação, está carregando aqui o meu emulador, está bem devagar hoje, eu só preciso fechar um pouco de coisa aqui para deixar o processador livre, né? Vou fazer isso depois. Então, assim, se você estiver programando e tiver essas travadas também, é relativamente normal. Ainda mais o professor Thiago que está gravando a videoaula, está com um monte de área de trabalho aberta, com um monte de coisa rolando. Não aconselho você fazer a mesma coisa que eu, tá? Ó, ele está implantando, depois a gente vai discutir isso. A primeira vez demora mesmo, tá? Então, pode deixar funcionando lá que a gente vai discutir depois. Vamos dar uma atenção especial agora para o nosso arquivo XAML. Então, a main page, ela é uma content page, uma página de conteúdo. Eu tenho aqui vários namespace XML, que é toda aquela parte de esquema de como que o Xamarin funciona. Isso aqui o visual já gerou para mim, eu não vou mexer.
O que eu posso fazer aqui é adicionar uma tag chamada title, que vai ser o título da minha página, que vai aparecer, né, se eu tivesse uma barra de títulos ali, que seria... Ele trocou aqui que ele está em execução. Await. Então, deixa ele quietinho aqui. Então, calculadora de câmbio. Deixa ele aqui. Vale uma menção aqui, ó, que ele deu a recarga dinâmica de XAML conectada. Isso aqui é um recurso super legal, que conforme a gente for editando aqui, e eu clicar no botão salvar, ele vai modificando o conteúdo aqui. Outra configuração legal é que eu marquei aqui, ó, aí fica a dica, 3 pontinhos do emulador, settings, emulador always on top. Então, ele sempre vai ficar na frente do Visual Studio. Então, você pode ir editando, salvando. Você que tem um monitor só no notebook igual eu, é mais fácil. Então, você vai vendo todas as edições acontecerem aqui. Vamos aguentar o gaio aqui. Então, olha só. Alterei o título, não vai mudar em nada porque eu não tenho uma barra de títulos ainda. Posso alterar o background. Então, background color, eu posso selecionar essas constantes de cor que já estão pré-definidas aqui no Xamarin. Então, eu vou colocar Aqua. Deixar ele aqui. E aí eu salvo. A recarga dinâmica acontece e ele já trocou a cor do fundo aqui. Eu não vou deixar assim porque dói meus olhinhos. O que eu vou continuar fazendo agora é o seguinte. Dentro de uma content page, eu posso ter um stack layout. Por que eu posso ter um stack layout? Pode ser que eu tenha outros elementos que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente ou rever um pouquinho mais para frente se a disciplina já está andando. O que eu quero mostrar hoje é o stack layout, que vai colocar literalmente um elemento em cima do outro. Como assim um elemento em cima do outro? Para essa videoaula não ficar tão extensa, eu já deixei aqui um código pré-feitozinho e a gente vai discutir ele. Tá? Deixa eu pegar esses dois aqui. Eu vou explicar o que eles são. Então, olha só. Eu tenho um elemento label e esse elemento label vai funcionar como uma espécie de título. Ó. Deixa eu salvar. Então, ele está me falando o seguinte. Qual é o valor da cotação em reais? É esse cara aqui. Eu falei que o vertical options dele, vertical, horizontal, ó, a setinha do mouse mexendo. Então, para cima e para os lados. Para cima, vertical. Eu estou colocando um texto nele, né, que é esse daqui. Eu estou falando que o alinhamento vertical dele vai ser lá no começo. Ele entende start como aqui em cima, perto da barra de status do Android. O horizontal options, center. Então, ele vai centralizar o meu texto. O tamanho da fonte eu coloquei como large, para ser uma fonte grande. Fonte attributes eu coloquei como bold, que é a fonte em negrito, tá? Embaixo dele eu coloquei o seguinte, outro label perguntando, com texto, né? Qual é o valor da cotação do dólar de hoje? O vertical options também está como start e o font size como medium, como médio, do jeito que está aqui. Que elemento que a gente tem que colocar agora? A gente tem que colocar um elemento de entrada, que é o entry. Já vou copiar esse conjuntinho de entries aqui. Então, colei isso aqui, ó. Isso aqui é a parte nova. Então, o que eu tenho aqui de entries? Eu tenho um entry para digitar o valor em dólar. Aí eu tenho outro label pedindo qual que vai ser a quantia em dólar. E aqui, aliás, o valor da cotação e o valor da quantia em dólares, né? Do Thiago. Dá uma olhada aqui na especificação. Esse entry aqui que está selecionado, o cursor piscando, que ele está aparecendo rosa aqui, que ele está ativo, é esse daqui. Tá?
Eu dei um atributo para ele chamado xName. O que é o atributo xName? É como eu vou identificar esse elemento na minha interface. Então, eu chamei ele de txt cotação. Eu sempre tenho o hábito de colocar txt em elementos entry, porque eu sei que eles são digitáveis, tá? E eu também coloquei um atributo chamado placeholder, que ele mostra esse texto auxiliar aqui dentro, para o usuário ficar um pouco mais situado, ter uma dica de como ele pode preencher. E o teclado eu coloquei como numérico, que é o atributo keyboard. O keyboard você pode mudar para outras coisas, como chat, e-mail. O e-mail é super interessante, né? Ele coloca um arroba aqui. A gente vai discutir ele no futuro. Mas o numeric já quebra um galhão porque a gente já faz uma pré-validação desses dados aqui, tá? Vale ressaltar que nas experiências, né, em sala de aula, em alguns celulares, como o da Samsung, há um problema quanto a isso. Eu não sei precisar a versão do Xamarin, mas eu acredito que as versões antigas tinham esse problema. Então, vale o reforço, sempre atualize a versão do Xamarin para a versão mais recente. Esse aqui não está, a gente vai atualizar depois para corrigir esse problema. Então, tá aqui, né? C Sharp, bonitinho. O de baixo segue a mesma linha. Coloquei um label para identificar e um outro entry para a gente capturar os dados. Então, um vai entrar a cotação e o outro vai entrar a quantia em dólares. E aí, o que mais que falta aqui? Falta eu colocar um botão. Como assim colocar um botão, Thiago? O botão para realizar a conversão, né? Deixa eu deixar isso aqui para a gente brincar. Então, olha só, eu vou preencher os valores e vou clicar nesse botão, né? Ou dar uma cutucada no botão com o dedo e ele vai realizar uma ação. Para realizar uma ação, eu tenho que informar um método no atributo clickAdd. E eu apaguei de propósito, porque você vai estar lá digitando, você vai chegar nessa situação. Quando você bater aspa dupla, o Visual Studio vai te sugerir aqui, ó, novo manipulador de eventos. Você pode dar Enter, tá? O que ele vai fazer? Ele colocou aqui, button clickAdd. Repara que aqui atrás, ó, ele abriu o arquivo xaml.cs e ele não está salvo. Então, salva o arquivo xaml. Ele vai recarregar aqui, né? Só que olha só, ele dá que uma edição não tem suporte. E eu vou explicar por quê. Quando a gente olhar aqui o arquivo xaml.cs, a gente vai encontrar que ele criou um método nesse arquivo. Só que, para eu fazer esse método funcionar, eu preciso recompilar o meu aplicativo. Porque o código C Sharp ele não consegue ser atualizado dinamicamente, porque é um código compilado, né? Tem toda aquela questão. Esse código XAML é uma linguagem de marcação, eu consigo só renderizar a tela para ver como está ficando. Então, vamos deixar isso aqui para depois e vamos continuar a montar a nossa interface. Deixa eu pegar aqui para adiantar o barco. Eu tenho dois labels. Salva. Legal. Esse label valor convertido é para identificar o valor que vai aparecer aqui embaixo, né? Vai aparecer o valor em reais, como eu demonstrei aqui no exemplo. Ó. Vai ficar dessa maneira aqui. Tudo bem? E como que eu fiz para aparecer desse jeito? Eu identifiquei identifiquei o label como txt reais, porque eu vou acessar ele depois. Eu vou precisar, na programação C Sharp, identificar esse label para poder mostrar o valor que eu vou calcular. E eu fiz utilizando os mesmos atributos do outro e eu mudei a cor dele, né, para vermelho, para dar uma destacada. E outra coisa que você vai perceber olhando aqui o PDF é que não está totalmente no topo, né? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma distância aqui, essa distância. Por que que eu usei essa distância? Para deixar o meu aplicativo centralizado verticalmente na tela do celular. Senão aqui, ó, vai ficar sobrando esse espação em branco que não está servindo para nada. Então, o que que eu vou fazer? Vou voltar aqui
no meu código. Tá vendo o stack layout? Ó? Stack é pilha, então um elemento empilhado em cima do outro. Eu vou vir aqui, vertical options, vamos colocar center, center e expand. Olha lá. Agora ele veio para cá. O que daria para a gente fazer também? Daria para a gente descolar ele das beiradas, né? Então a gente poderia tentar fazer algo assim, ó. Padding 10. O que é o padding? É o espaçamento interno de um elemento. Deu uma melhoradinha, né? Vamos deixar isso aqui ainda mais bonito? Vamos colocar um fundo. Vamos colocar um cinza. Adoro cinza, né? Aí ficou cinza, mas ficou escuro, né? Então a gente pode vir aqui. Vou bater aqui para ele ficar mais alinhadinho para a gente ver. Aí eu vou colocar o fundo do stack layout como branco. E aí, será que ficou bom isso aqui? Precisava descolar da beirada aqui, né? Então vamos mudar um pouco mais isso aqui. Para descolar da beirada, eu tenho que usar o margem. Então, margem 10. Qual que é a diferença de margem e pad, prof? É o seguinte, a margem ela é externa ao objeto. Então, essa parte cinza aqui, ela está aparecendo por causa da margem. Agora, esse botão não está colado no branco aqui, na borda do branco com cinza, por causa do padding. É como se o padding fosse uma margem interna, tá? E aí, ficou bom isso aqui? Não ficou, né? Tem um outro projetinho do IMC que eu dou uma formatada mais legal nisso aqui. Especialmente a gente podia deixar umas bordas arredondadas, né? Mas esse é um assunto para o componente frame, que a gente vai ver mais para frente. Então, o que eu faço? Vou deixar por enquanto, que serve de didática para ensinar o background aqui, as coisinhas, já dá para a gente ver bastante conteúdo. Da interface, é isso aqui, né? Montei utilizando o XAML, aqui ele está vermelho ainda, mas é por causa daquela questão do restart, né? Como não tem nada ainda, ele marca como erro. A gente até pode restartar a compilação. Eu recomendo usar aquele botão, porque ele vai fazer tudo de novo aqui, só que mais rápido, e mostrar aqui na tela. Né? Repara como é bem mais rápido que aquela primeira vez, que eu fiquei conversando e tal, falando, explicando, e aqui ele já recarregou. É bem legal. Deixa eu vir aqui no meu Notepad++, Salvador. Olha lá, já recarregou. Vamos lá ver que o erro sumiu, né? Deixa eu pegar o código do botão, que eu vou explicar. Olha lá, o erro sumiu. Outra coisa, gente, que vocês costumam esbarrar bastante, é que é comum no começo, que a gente está aprendendo a programar, engastalhar, né? Ficar preso em muitos lugares. E o Xamarin costuma dar umas encrencadas porque ele gera código, né? Então, quando você sentir que está dando uns erros que não tem por que dar, você pode vir aqui na opção compilação e você vai em limpar projeto, limpar solução. Que aí ele vai deletar todos aqueles arquivos temporários de bin OBJ que eu vou comentar hoje também e dar uma boa ajudada no projeto. Bom, acho que tem bastante coisa para falar hoje, né? Então, vamos vir aqui, ó. E eu vou colocar um código em C#. Não adianta eu salvar, tá vendo? Ele está sublinhando tudo aqui porque o meu app está em execução, né? Então ele não vai reconhecer. Se eu parar aqui, olha lá, ele dá a mensagem. As alterações feitas no projeto não serão aplicadas enquanto o projeto estiver em execução. Deixa eu parar ele aqui para tirar os sublinhados. Isso. Bom, vamos às explicações. Button clicked, o que é isso daqui? Isso aqui é um método da classe mainPage para tratar um evento de clique desse botão aqui, do botão que tem o texto converter. Eu estou chamando aquele método aqui, tá? Dentro desse método eu englobei ele com o try-catch. Por que eu englobei ele com o try-catch? Porque se acontecer algum BO aqui, algum erro de conta, de sinal, casa decimal, sei lá, qualquer coisa, eu evito do meu aplicativo travar. Travar assim, crashear, ele fechar sozinho.
eu consigo mostrar uma mensagem de erro para o meu usuário lá no TXT reais, onde apareceria o resultado da conversão. Aí, se der alguma coisa errada, eu falo para ele, ó, ops, ocorreu um erro e qual a mensagem de erro. Muitas vezes não é o certo a gente fazer isso, mostrar mensagem de erro para o usuário. A gente só fala para ele, ó, aconteceu alguma coisa errada, tenta de novo ou tenta depois, sabe? A gente não mostra essa mensagem que pode ter alguma coisa técnica nela. Mas, como a gente está aprendendo a desenvolver, a gente vai deixar assim. Aí aqui, eu declarei duas variáveis do tipo decimal, que são aquelas que a gente preencheu, que é a cotação, e aí eu faço a conversão de valores aqui, usando a classe convert. Se você não sabe por que eu tenho que fazer essa conversão, recomendo você dar uma olhada naquelas videoaulas de C# básico que eu também deixei anexado na nossa sala. TXT cotação é o xname do meu entry. Então eu chego aqui, ó, TXT cotação é o xname de um entry. O entry no Xamarin, ele é um elemento, ele é um objeto. E ele tem uma propriedade chamada text. Essa propriedade text eu capturo o que foi digitado nele, tá? A mesma coisa para o TXT quantia, quantia em dólares, tá? Seguindo o barco, aqui embaixo eu declarei uma variável chamada reais, que aí ela faz a conta, né? O valor em dólares vezes o valor da cotação. E aí a gente obtém o nosso valor em reais sem impostos, conversão direta. Aí aqui ele está ranhetando, ó, que eu não dei o using dessa classe maravilhosa chamada number format. Deixa eu apertar, ó, Ctrl GR, o que ele quer que eu faça? Tá aqui. Aqui ele está me dando a sugestão de dar o using na System Globalization. Se você já programou em Java, isso aqui é o import, tá? Então você vai dar o import dessa classe e a gente começa a usar os recursos da classe CultureInfo. O que é o legal da CultureInfo, né? Quando eu informo que eu estou no PTBR e eu estou pegando o number format, ele já vai reconhecer, ó, que eu estou usando reais, então ele já coloca o R cifrão automático para mim. Ele já vai entender que o nosso separador de número decimal é vírgula, não é ponto, e ele já vai formatar isso daí. Ele já vai reconhecer que o nosso separador de milhar é ponto e não é vírgula, como é o formato americano. Então ele já faz tudo isso aqui para a gente. A gente vai usar muito essa parte do Culture Info porque ela é muito útil para fazer coisas corriqueiras para a gente. Ela geralmente aparece lá no construtor do aplicativo, para a gente já fazer toda essa parte. E em tópicos mais avançados, eu tenho usado o Culture Info para fazer tradução de aplicativo. Então, o que o cliente pede muitas vezes? Ah, quero um aplicativo em português, inglês e espanhol. Tá, eu preciso usar o Culture Info para essas peculiaridades. Então, vamos tocar o barco, ó. Fiz a conta, né? No TXT reais, em text, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que vai receber a variável reais que eu calculei. E o toString, ele converte o valor em decimal para um valor string, para eu mostrar como texto. Aí eu uso o pulo do gato, ó. Quando eu estou passando esse argumento C para o toString, eu estou falando que é um valor monetário, que é um valor current, né, de moeda. E aí eu estou passando também como argumento qual que é o formato do número que eu quero. E aí ele coloca o R cifrão. Legal, né? Vamos ver funcionando? Gosto de salvar aqui, vou dar o play. Quando eu dou play ele salva também, mas eu tenho esse hábito antigo de salvar. Carregando meu app. Legal. Quanto que está o dólar hoje? Está R$6 já. Maravilha, né? Quantia em dólar? $1.000. Vai dar R$6.000. Repara que ele colocou automaticamente para mim o cifrão, separou milhar e separou a vírgula. Tá joia? Bom, nessa videoaula a parte de programação era isso.
E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero explicar alguns macetes dos projetos Xamarin, tá? Vou dar o stop. Repara uma coisa, eu estou executando aqui no Android. Então, o que eu tenho aqui? App câmbio Android. Se eu quiser executar no iOS, eu tenho que trocar para iOS aqui, tá bom? Eu vou deixar para explicar isso na próxima videoaula, porque aí eu já vou explicar como que parei o Mac, né? Fazer um trabalho mais completo, e se eu fizer aqui vai ficar muito comprido. Então, eu estou aqui no Android e eu estou no modo debug, porque eu também tenho o modo release. Quando que eu vou usar o modo release? Eu vou usar o modo release quando eu tiver terminado o meu aplicativo e eu quiser mandar ele para a Play Store. Então, enquanto eu estiver programando, eu vou usar o modo debug, tá? E que mais? O que mais é o seguinte, né? Eu vou dar uma olhada aqui. Área de trabalho, vem aqui. Eu vou lá, onde que eu coloquei? Minha pastinha dev, app, cadê? Aulas, não tá aqui. Aulas, tá aqui. Xamarin, né? App câmbio, tá aqui. Aí olha quem que tá aqui. O meu app câmbio, né? Meu projeto está aberto aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fechar meu projeto. Porque eu estou simulando agora que é você no fim da aula presencial indo embora para sua casa. Fecha a solução, né? Então, a solução está fechada. Aí, o que você fez? Você salvou no computador que você está usando na nossa aula. Aí, o que você vai fazer? Você vai selecionar esses dois arquivos, ou você vai selecionar a pasta inteira, aí com o seu botãozinho direito, enviar para o teu pendrive aqui, tá? Olha lá, para o seu USBF. Só que, tem um porém. O Xamarin, ele gera código. Como ele gera código, se você entrar dentro de cada uma das pastas aqui, é cada um dos projetos. Ele tem esses dois diretórios, bin e obj. Deixa eu entrar dentro do Android aqui. Ó. O que tem dentro do bin? Tem uma pasta chamada debug, porque a gente estava executando o app no modo debug, né? E olha o que tem aqui dentro. Ó. Tem um APK, que é o APK do nosso aplicativo. E outros arquivos de banco de dados e de debug, ó, tá vendo? Ó, Program Debug Database. Quando você está debugando o aplicativo, ele está gerando uma série de informações para te ajudar, que é o que fica lá na saída, que eu fechei agora, não vou conseguir mostrar, Thiago. Mas a gente consegue ver quais arquivos foram carregados, o que deu erro, tudo mais. Então a gente tem acesso a tudo isso aqui. Qual que é o problema? Existem alguns arquivos, principalmente aqui no OBJ, que são arquivos de cache do sistema. E o que significa esses arquivos de cache? Muitas vezes eu tenho caminhos que só valem na máquina que você está programando. Então, você trabalha no código na faculdade ou na escola e tudo mais. Aí você chega em casa, você descarrega a pasta e vai abrir no seu Visual Studio. Aparece aquele tanto de erro. Por que aparecem aqueles erros? Porque o arquivo de cache não serve mais. Ele está desatualizado, porque os caminhos da máquina da escola não são os mesmos caminhos da sua casa, né? E aí o que você tem que fazer? Deletar sempre a pasta bin e a pasta obj de todos os projetos. Então você deleta o bin e o obj do Android, do iOS e do projeto comum. Tanto é que, olha só, na hora que eu venho aqui, olha quanto que deu, 102 megas, né, de tamanho, né, de código gerado. Só que aí você para pensar, nossa, a gente editou 2 arquivos de texto, por que tem tudo isso? Exatamente. Então a gente vem aqui, ó, deleta, deleta, olha lá, agora você viu, né, onde é que estava aquele 100 mega, né, lá numa coisa do Android. No iOS não vai ter nada, que a gente não compilou nada para ele. E aqui, vamos ver para quanto que diminuiu. 1 mega e 0,7. Legal, né? Então, para você copiar para o seu pendrive, vai ser 2 palitos, né? Então,
por favor, sempre delete o arquivo não, os diretórios bin e obj de todos os projetos, tá? Gente, nessa videoaula era isso. O nosso app já funcionou, foi o primeiro, acredito que foi uma introdução bem bacana. Já vou produzir uma videoaula agora sobre como que a gente executa o mesmo aplicativo no iPhone, que aí é uma maneira de você ver acontecendo e como ficaria, tá? Então, obrigado por ter assistido 35 minutos de videoaula e eu vejo vocês na próxima. Até mais!